pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos para mais uma aula de Fisiologia. Essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo aqui no canal, gratuitos para você. Claro, tudo sobre Fisiologia sem falta, segundo o Guyton e o Silverton. E claro, eu convido você para participar aqui da nossa comunidade no YouTube, muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim, clicando ali, você já fica inscrito aqui e participando. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta. Tranquilo? Então tá convidado e vamos logo ao que interessa. Vamos dar mais um passo no que se refere à fisiologia humana. Pois é, como você já deve ter visto no título, na capa do vídeo também, hoje vamos falar sobre o equilíbrio ácido-base. Claro, com um enfoque maior referente à fisiologia renal, que é aí a playlist que estamos fazendo sobre a fisiologia renal. Mas primeiro, antes da gente entender esse equilíbrio ácido-base, o que é um ácido? Lembra um pouquinho lá, ó, volta a fita, ó, lá para o seu ensino médio, o que é um ácido? Ácido, se a gente pode falar de uma forma bem simples, é aquele que doa prótons, doa H+, por exemplo. Já se o ácido é o que doa prótons, a base vai ser o quê? O que recebe prótons. E a gente pode ter como exemplo essa imagem aí dessa reaçãozinha, né? Onde tem o HCl mais amônia. O HCl, nesse caso, é o ácido. Por quê? Porque ele doa prótons, doa H+. E a amônia é o quê? É o alcalino, é o básico. Por quê? Porque ele recebe prótons, recebe o H+. Agora, galera, para ajudar nesse processo de ácido e base, nós temos o pH. O pH é um parâmetro para a gente ver se algo é ácido ou básico. E aí a gente tem como relação o pH alto, é quando eu tenho uma baixa concentração de H+. Isso quer dizer que o meio é alcalino, ou mais básico. Tranquilo? Então, pH elevado, menor a concentração de H+, e isso quer dizer que é básico. Agora, se eu tenho um pH reduzido, eu quero dizer que eu tenho uma maior concentração de H+, e, portanto, eu tenho um ácido. Tranquilo? Agora, já trazendo para o corpo humano, para a fisiologia, o pH do nosso sangue é mais ou menos ali 7,4. E o pH da urina vai variar. Varia de 7,4 até uns 4,5, 3,5, dependendo. A gente vai entender isso ao longo desse vídeo. E claro, galera, existem alguns conceitos importantes que a gente vai rever ele ao final do vídeo, que é a acidemia e a alcalemia. Acidemia é quando eu tenho uma diminuição do pH do meio abaixo de 7,35. Já a alcalemia é quando eu tenho uma elevação do pH acima de 7,4. Tranquilo? Agora, quando tem essas alterações, porém, ocorrendo por um distúrbio, aí eu chamo de acidose e alcalose. Tranquilo? Agora, o que eu posso utilizar no nosso corpo para manter um equilíbrio? Ou seja, eu falei que o pH do sangue é 7,4. Então, isso é homeostase, está em equilíbrio. O que eu posso usar para sempre manter esse pH em equilíbrio? Efeito tampão, vai ter auxílio também da respiração e auxílio do nosso sistema renal, que a gente vai ver agora. Então, galera, como aqui é uma aula de fisiologia renal, a gente vai enfocar mais, né, essa ação dos rins nesse processo de equilíbrio ácido-base. Como que ocorre esse processo, galera? Os rins, como a gente falou, existem vários sistemas. O efeito tampão vai ter auxílio do nosso sistema respiratório e o sistema renal. O sistema renal, galera, ele vai favorecer esse processo de equilíbrio desse ácido e base exatamente pela eliminação da urina. Eliminação de uma urina básica ou uma eliminação de urina ácida. E claro, galera, existe aí algo minucioso. Como que esse rim vai controlar exatamente esse processo de excreção? Galera, nós vamos ter um processo aí onde eu tenho uma secreção de H+, e vou ter uma reabsorção de bicarbonato. Ou seja, por meio deste sistema,
secreto H+, e vou reabsorver bicarbonato, isso vai nos auxiliar num processo aí realmente para manter o pH em equilíbrio, dependendo da necessidade do nosso corpo. Calma que a gente vai entender isso ao longo desse vídeo. Mas também ele pode atuar eliminando ácidos livres e também eliminando a amônia, que a amônia, de certo caso, aí pode servir também como um efeito tampão, e a gente vai entender daqui a pouco. Então, galera, para ressaltar e ficar bem claro para você, o principal sistema que o nosso rim utiliza para manter esse equilíbrio de ácido-base é por secretar H+, e reabsorver o nosso bicarbonato. E como que ele faz esse processo, galera? De certa forma, nós temos aí alguns transportadores que auxiliam nisso. Por exemplo, nós temos o H+ ATPase, que facilita o que? Secreção desse H+. Tranquilo? Então existem transportadores. Lembrando, galera, que nesse néfron, né, nós temos aí o glomérulo, temos o túbulo contorcido proximal, alço de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor. E claro, ao longo desse néfron vai variar o pH. Lembra que a gente falou que vai variar o pH da urina de 7 até uns 4 por ali? Exatamente. Ali, né, no túbulo proximal, o pH da urina ainda fica em 7, mais ou menos, 6. E ele vai decaindo ao longo, né, desse néfron, até chegar ali nesse ducto coletor, onde o pH já vai ser bem mais baixo, ou seja, vai ter um pH mais ácido. Lembrando que a reabsorção do bicarbonato, ele ocorre principalmente lá nas áreas ali do túbulo, né, ou melhor, do nosso túbulo proximal. Tranquilo? Então, a maior reabsorção de bicarbonato ocorre ali nessa região mais proximal. E vai tendo reabsorção, né, ao longo do néfron. Porém, chegando já no ducto coletor, ali, né, nesse túbulo coletor, a reabsorção de bicarbonato é bem menor. E galera, no nosso ducto coletor, nós vamos ter ali algumas células importantes, como a célula alfa e a beta. Elas vão atuar em casos de acidez e de um processo ali alcalino, né? Quando tem esses dois extremos. Por exemplo, quando está em um caso de uma acidose, por exemplo, quem atua vai ser as células alfa, para neutralizar essa situação. Já em um caso de alcalose, nós temos a atuação aí das células beta, para também atuar nesse processo de equilíbrio. Lembrando, galera, novamente, como a gente vê nessa imagem, quem vai ser aí o carro-chefe para esse processo de equilíbrio ácido-base vai ser o quê? Os transportadores que vão secretar H+ e reabsorver o bicarbonato. Tranquilo? Então esse é o principal sistema, ou seja, tem um desequilíbrio, né? Ou está em uma acidose ou uma alcalose. O que vai determinar o equilíbrio novamente vai ser esse transporte, essa secreção de H+ e reabsorção de bicarbonato. Calma que isso vai ficar bem mais claro daqui a pouco. E galera, outro ponto que a gente tem que destacar é a amônia. A amônia, nesse processo de eliminação, ela pode servir como um tampão. Ou seja, a amônia, que é ali um processo do glutamato, né, um processo, um resíduo do glutamato nesse metabolismo, ela é secretada. E lembra que a gente falou que o H+ também é secretado? Pois é. Então, essa amônia secretada pode se unir com o H+ secretado, fazendo um processo tampão. E, obviamente, o bicarbonato que a gente já falou, e você já deve estar cansado de saber, ele é reabsorvido. E claramente, galera, como você vê aqui, esse CO2, ele é uma fonte inicial para que depois eu tenha o H+ e o bicarbonato, ou seja, o CO2 ele entra na célula, ele se une, ocorre um processo de hidratação e se une à água e forma o ácido carbônico, que posteriormente vai se dissociar em H+ e bicarbonato. E a gente já falou, e você já está cansado de saber, o H+ é secretado e o bicarbonato é reabsorvido. E se até agora você não entendeu, né, não chegou ali o pulo do gato na sua mente, agora você vai entender.
o pH arterial, né? O pH do sangue. Se eu tenho uma alteração, eu tenho um processo de acidose, está ficando ácido o meio, o que o corpo vai fazer para conseguir, de certa forma, manter o equilíbrio ali, naquele meio? Galera, lembra que a gente falou? O principal meio para manter o equilíbrio ácido-base é secretar H+, e reabsorver bicarbonato. Então, se eu tenho um processo de acidose, eu vou ter uma maior secreção de H+ no néfron e uma maior reabsorção de bicarbonato. Tranquilo? Então, tem acidose, secreto mais H+, e vou reabsorver mais também bicarbonato. Tranquilo? Então é isso, não tem segredo. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma alcalose, eu vou ter uma menor secreção de H+, e uma menor reabsorção de bicarbonato. Então, galera, se você tem uma dúvida referente ao equilíbrio ácido-base nos nossos rins, é só você lembrar: H+ secreta, bicarbonato reabsorve. E dessa forma, os nossos rins atuam, de certa forma, em conjunto com outros sistemas para manter esse equilíbrio ácido-base no nosso organismo. Tranquilo? E com isso a gente finaliza mais um resuminho de fisiologia. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo. Valeu!